Olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar falando de alguns critérios de convergência de séries, e os testes que a gente vai falar hoje são esses chamados testes de D'Alembert, ou às vezes também chamado de teste da razão, e o teste de Cauchy, que também às vezes é chamado de teste da raiz enésima, tá? Então são critérios bem objetivos, é uma conta que você faz e dependendo do resultado dessa conta, você pode dizer se a série converge ou não, tá? Então vamos lá para os critérios. O primeiro que eu vou enunciar é o teste de D'Alembert, e ele funciona da seguinte forma. Então, imagina que você tem AN, o termo geral da série que você quer analisar se converge ou não, e digamos que esse termo geral, né, é uma sequência de números diferentes de zero. Tá? Aqui eu coloquei para todo N, mas não é estritamente necessário. Basta que seja diferente de zero a partir de um certo N. Tá? Então, imagina que para N grande, todos os termos são diferentes de zero, e aí faz sentido olhar para essas divisões aqui. Tá? Isso é importante para fazer essas divisões. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou dividir termos consecutivos dessa sequência, né, de termo geral, termos consecutivos com índice genérico, tá? Então, a n mais 1 sobre a n. Eu vou pegar isso em módulo, tá? Então, vai ser uma divisão de dois números positivos. E o que eu vou fazer é analisar o limite disso. Tá? Eu vou ver se isso se aproxima de alguma coisa. Então, se esse limite existir e eu chamar ele de L, então a conclusão do teste da D'Alembert é o seguinte: se esse limite aqui, dessa razão, né, de termos consecutivos em módulo, ela der um número menor do que 1, então a tua série não só é convergente, como ela é absolutamente convergente. Ou seja, né, se você não sabe o que significa isso, ser absolutamente convergente é dizer que a série com o termo geral em módulo também é convergente. E isso é mais forte do que pedir que a própria série converja, tá? Porque se o termo se a série em módulo já converge, né? Então todos os termos, se fossem positivos, a soma infinita daria um número. Se você tem 100 módulo e eventualmente tem alguns caras negativos, esses caras negativos contribuem até melhor para você ter uma série convergente, né? Então, em módulo, na verdade, é mais forte. Então, ela é absolutamente convergente. E caso contrário, se esse L der um número maior do que 1, ou der infinito, por exemplo, está incluso nesse segundo item, essa série é divergente, tá? Então, L menor que 1 tem uma conclusão, é absolutamente convergente, em particular é convergente, e L maior que 1, ela é divergente. Ah, e se for igual a 1? Se for igual a 1, não dá para dizer nada, tá? Vai ter exemplos onde o L dá 1 e a série converge, e tem exemplos onde o L dá 1 e a série diverge. Então, ela é inconclusiva quando L é igual a 1. Vamos fazer exemplos aqui usando esse critério. Tá, o teste de D'Alembert. Então, a primeira série que a gente vai estudar aqui é essa daqui, ó. Então, pega A um número maior do que 1 e pega essa série com o termo geral A elevado a n sobre n fatorial. Né? Uma exponencial sobre um fatorial. Então, e a exponencial aqui é uma exponencial crescente, né? Porque o A é maior do que 1. Ou então, nesse caso, o termo geral é AN igual a A elevado a n sobre n fatorial. E aí você percebe, né, já pelo termo geral aqui como o numerador é uma exponencial, né, com a base maior do que 1, esses números são sempre positivos, o denominador é sempre positivo, então a n não só é diferente de zero, como é sempre positivo para todo n, né? Então, eu nem preciso colocar o módulo, né? O módulo de AN vai ser o próprio AN, porque ele já é positivo. Então, o teste que eu tenho que fazer é olhar, né, o módulo de AN mais 1 para um N genérico sobre a N e ver se isso tem algum limite. Bom, então, já que a gente acabou de falar, os caras já são positivos, eu não preciso escrever esse módulo. Quem é AN mais 1? Bom, se o AN é A elevado a N sobre N fatorial, então, quando eu troco o índice por N mais 1, vai ficar A elevado a N mais 1 sobre N mais 1 fatorial, e aí eu tenho que dividir pelo AN. Dividir pelo AN é dividir por essa outra fração, que agora é com N aqui mesmo, né? Então, se eu dividir por essa fração, é o mesmo que multiplicar pelo inverso, né?
Então, vamos multiplicar pelo n fatorial sobre a elevado a n. E aí, agora é só uma manipulação bem simplesinha, né? Aqui eu tenho a elevado a n mais 1, aqui eu tenho a elevado a n. Então, a elevado a n vai embora, vai sobrar só a elevado a 1. Então, um dos termos aqui vai ser o próprio a, aí vezes n fatorial, sobre... Aí, esse n mais 1 fatorial, eu posso expandir ele em n mais 1 vezes n fatorial, e aí, com isso, eu consigo simplificar e cortar esses dois caras aqui. Então, essa divisão de termos consecutivos em módulo, no caso desse exemplo, sobra simplesmente a sobre n mais 1. Então, o limite que eu tenho que calcular é muito simples, né? Então, limite agora da razão a n mais 1 sobre a n em módulo. Então, o limite quando n tende a infinito, pelo que a gente acabou de ver, esse limite é o mesmo que calcular o limite de a sobre n mais 1. Como a é uma constante, né, a variável do limite é o n, está só no denominador, então é a sobre uma coisa que explode. Uma coisa que explode aqui embaixo, né, então esse limite dá zero. E se dá zero, significa que é menor do que 1. Né? Então, como ele é menor do que 1, a conclusão pelo teste de D'Alembert é que a série de termo geral a elevado a n sobre n fatorial, com n indo de 1 até infinito, é convergente. Aqui não tem valia nenhuma dizer que é absolutamente convergente, porque o termo geral já é positivo, né? Então, é convergente pelo teste de D'Alembert, ou teste da razão, como vocês vão ver na literatura por aí também. Tá, então, esse é o primeiro teste. Eu vou fazer mais um exemplo aqui, só para enfatizar um pouquinho mais esse teste. Então, aqui agora, a maior que 1 de novo, e aí agora eu estou analisando a série de termo geral n elevado a k sobre a elevado a n. Um polinômio dividido por uma exponencial, né? Então, o termo geral aqui é an igual n elevado a k sobre a elevado a n. De novo, né, aqui tudo já é positivo, tá? Então, a elevado a n não só é diferente de zero, como é positivo para todo n. E aí a razão que eu quero ver, né, em módulo, então de novo aqui, né, módulo de AN é o próprio AN. E aí a razão que eu quero ver, AN mais 1 sobre AN, vai ser o quê? AN mais 1, quando eu troco N por N mais 1, aqui fica N mais 1 elevado a K, sobre A elevado a N mais 1, e aí é dividido por AN. Então, eu já vou fazer o mesmo que eu fiz no item anterior, e vou multiplicar pela fração invertida. E aí, de novo, né, vamos tentar fazer uma simplificação aqui. Então, eu tenho a elevado a n mais 1 embaixo, e eu tenho a elevado a n em cima. Então, a elevado a n vai simplificar, vai sobrar só 1 sobre a, e esses dois caras aqui, eu posso pensar assim, ó. Eu posso colocar n mais 1 sobre n, tudo isso elevado a k. Né? Porque os dois estão elevados a k aqui, então eu posso pensar que a fração toda é elevada a k. E aí eu simplifico ali dentro essas frações, então eu tenho 1 sobre a vezes 1 mais 1 sobre n, isso tudo elevado a k. Tá, então agora está mais fácil de analisar o que vai acontecer com o limite. Então, o limite, quando n tende a infinito, do módulo de an mais 1 sobre a n, ele vai ser o mesmo que analisar o limite quando n tende a infinito de 1 sobre a, né, na realidade, 1 sobre a vezes 1 mais 1 sobre n, tudo isso elevado a k. Então, aqui é importante notar que o k, ele é uma constante, né? Então, o que dá esse cara de dentro, né? Esse limite de dentro, bom, 1 sobre n tende a zero quando n tende a infinito. Então, 1 sobre n tende a zero, 1 mais um cara que tende a zero tende a 1. E como o k aqui em cima é constante, esse limite que está dentro dos colchetes, ele tende para 1 elevado a k,
que é 1. Então, toda essa coisa dos colchetes vai para 1, e esse 1 sobre A é uma constante em relação a N, então o que sobra desse limite é simplesmente 1 sobre A. Agora, como foi dado no enunciado aqui, o A é maior do que 1. Então, como o A é maior do que 1, 1 sobre A é menor do que 1. Né? E se é menor do que 1, pelo critério do teste de D'Alembert, a conclusão é que essa série também é convergente. Tá? Então, portanto, a série de termo geral é n elevado a k sobre a elevado a n, com n começando de 1 até infinito, essa série é convergente pelo critério ou pelo teste, né? Pelo teste de D'Alembert. Tá? Então, é um uso bem objetivo mesmo, é uma conta que você faz e analisa aqui se o limite dá menor do que 1 ou maior do que 1. Tá? Então, 2 exemplos feitos. Agora eu vou enunciar o próximo critério, que é o chamado teste de Cauchy, ou teste da razão, da raiz enésima. E o critério é muito parecido. A conta é diferente, mas a conclusão é muito parecida. Tá? Então, imagina agora que o termo geral da sua série é uma sequência de números AN, que agora não precisa ser diferente de 0, não tem problema. E o teste, o limite que você faz dessa vez, em vez de pegar divisões de termos consecutivos em módulo, você vai pegar a raiz enésima do módulo do termo geral, só. Tá? Não pega nada além disso. Então, pega o módulo para ficar positivo, dá para fazer a raiz enésima, né? E aí tenta calcular esse limite aqui. Então, limite da raiz enésima do módulo do termo geral. E a conclusão é igualzinho. Tá? Se esse limite der um número menor do que 1, a tua série é absolutamente convergente. Se ela for maior do que 1, a série diverge. Se ela der igual a 1, aí você não sabe, você vai ter que tentar descobrir por algum outro meio. Tá? O teste continua sendo inconclusivo. Então, vamos fazer um exemplinho, vamos usar esse critério. E aqui é a série de termo geral log de n, ou ln de n, que é a base do log não importa. Log de n sobre n, tudo isso elevado a n. Aqui parece mais adequado você tentar usar o teste da raiz enésima, porque quando você tirar a raiz enésima do termo geral, você vai matar esse n aqui em cima. Então, por isso que esse teste é mais adequado, por exemplo, para essa série aí. Então, o termo geral, nesse caso, ele é AN igual a log de n sobre n, tudo isso elevado a n. E, portanto, né, a raiz enésima. Então, outra coisa que eu vou enfatizar aqui, né, é que como n é maior ou igual que 1, essa expressão aqui, né, log de n é maior ou igual que 0, dividir por n também dá um número positivo, e elevar a n também dá um número positivo. Então, o termo geral aqui, se você quiser, já dá para escrever assim, ó, a n é maior do que 0 para n maior ou igual a 2, né? Só para n igual a 1 isso vai dar 0. Para todos os n's depois vai ser um log positivo, né? Porque o log é positivo para variável maior do que 1. Então, o termo geral já é positivo, então nem preciso tomar o módulo, né? Então, quando eu fizer raiz enésima do termo geral em módulo, eu nem vou precisar escrever o módulo aqui, da raiz enésima do próprio n. E como eu falei, raiz enésima de uma coisa que já está elevada a n, o que vai sobrar aqui é simplesmente log de n sobre n. Então, o limite que eu preciso calcular é o limite raiz enésima do módulo de AN, quando n tende a infinito, e, por outro lado, é o limite, quando n tende a infinito, de log de n sobre n, que é um limite clássico, né? Esse limite aqui dá 0. Tá? Esse limite dá 0, que é menor do que 1. Se você não lembra por que esse limite dá 0, bom, a explicação simples é: logaritmo cresce, mas cresce muito mais devagar do que polinômios. Tá? Então, o de baixo aqui, ele é o crescimento que domina, então esse de baixo tende a infinito muito mais rápido do que o numerador, então esse quociente aqui vai para 0.
Ou, se você quiser, usa a regra de L'Hopital ou alguma coisa do tipo, tá? Então, aqui, esse teste me diz que esse cara dá menor do que 1, e, portanto, por causa do teste de Cauchy, essa série, né, de termo geral, log de n sobre n, tudo isso elevado a n, para n maior ou igual que 1, essa série é convergente também. Pelo teste de Cauchy, ou teste da raiz enésima, tanto faz. Tá, então, tá aqui mais um exemplo, então, desse uso desse tipo de teste. Eu não vou fazer as demonstrações, né, de por que esses testes funcionam. As demonstrações são um pouco mais técnicas, mas elas são muito úteis porque esses dois testes são os que a gente mais usa para o assunto que a gente vai ver logo em seguida, que são os chamados séries de potências, tá? Então, guardem bastante esse tipo de teste, né, tanto da razão quanto da raiz enésima. E outra coisa importante é o seguinte: eu chamei de L esse limite que está aqui, né, da razão, e chamei de L também o da raiz enésima. E é um fato de que, se existe um deles, o outro também dá a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, se você calculou o limite da razão, né, da razão de termos consecutivos, e deu um número L, então, se você calcular o da raiz enésima, você vai encontrar o mesmo L. Então, nenhum dos dois testes é melhor do que o outro. Você vai concluir a mesma coisa usando os dois, tá? Então, você escolhe o teste de acordo com a cara do termo geral, o que é mais fácil de fazer, digamos assim. Tá? Então, como eu falei, né, o teste da raiz enésima, ele é bom nesses casos onde o termo geral da série tem alguma potência do tipo elevado a n, né? Porque daí, quando você tira a raiz enésima, você cancela essa potência. Bom, então é isso que eu queria falar por hoje. A gente se vê na próxima e até mais.